Engenheiro ou médico pode ser católico, protestante... Olha, ninguém está deixando o Bacelar falar. Hoje é a vez da gente. Não, mas o Bacelar não estava aqui, deixa ele falar. As experiências chamadas fora do corpo, experience out of the body, estão mais largamente estudados através de um exame chamado polissonografia. As pessoas sob estresse têm as alucinações hipnagógicas e hipnopômpicas, tanto ao adormecer quanto ao acordar. E tem a chamada paralisia do sono. Catalepsia projetiva, como nós chamamos. Fica paralisado. E tem a sensação de que a alma dele levita e se vê. E às vezes vai fora. Tem caso até do sujeito que diz com perfeição como é que foi o parto da mulher dele que estava na França. Só que tem uma coisa, ele não pegou a fralda e trouxe de prova. Você está entendendo? Aí o que acontece? Fica no terreno da especulação. Mas é só para eu entender a sua opinião, é o seguinte. Você nega a existência, só para eu entender o seu ponto de vista, você nega a existência de determinados fenômenos que, por exemplo... Fala que fenômeno, por exemplo. Dei um exemplo de um fenômeno. Esse exemplo que você deu. Pois bem, vou lhe dizer. Você ser capaz de descrever um fato ocorrido, quer dizer, que seria impossível você estar lá ao mesmo tempo, e você descrever com detalhes minuciosos. O que foi dito, a roupa... Se isto acontece uma vez Como é que você explica isso? Se isto acontece uma vez ou outra... Peraí, só um minutinho, deixa eu ver. Se isso acontece uma vez, o cara tem aquela experiência em volta. Mas se começa todo dia, o cara fica de saco cheio, não aguenta mais aquele troço todo dia, todo dia. Sabe o que ele faz? Ele vai no meu consultório. Sabe o que eu dou pra ele? Um remedinho. E aí o espírito desaparece. Olha, espírito detesta o dom. Essa gente alucinada com os antipsicóticos resolve. Eu tenho um paciente que está trabalhando, ele é engenheiro. Ele é engenheiro. De repente. Claro. Colocar isso. Pior é não tratar. Nós anulamos completamente o cérebro de uma pessoa com aldol. Eu tenho um paciente, um engenheiro, que está trabalhando, de repente vê uma voz e fala assim, para. Ele para. Toma nota. Ele começa a tomar nota. Aí ele toma nota da porção de coisas que depois ele vê em umas conferências sobre ufologia, etc, etc. Aí quando ele fica de saco cheio disso, ele fala, Bacelar, preciso do aldol. Quando ele toma o aldol, as vozes param, desaparecem, entendeu? Eu quero dizer o seguinte, que não existe fenômeno paranormal, existe normal e anormal. Esse cara é anormal. Ele não é paranormal, coisa nenhuma. E da mesma maneira ele tem grau. Da mesma maneira que tem o grau 1, o grau 2, o grau 3, tem o grau 1000. A esquizofrenia... Você nega a existência de qualquer fenômeno que não possa ser explicado. É isso que eu quero entender. Não é isso não. Você nega esse fenômeno? Desculpa. O que eu acho é o seguinte... Você acha que só existe alucinação? Eu acho o seguinte... Eu quero entender a sua posição. Nós temos recursos suficientes em medicina para estudar esses casos. Alguns são epiléticos. Não, eu estudei isso e não consegui penetrar. Antes de você nascer, antes de você nascer, eu já conhecia isso, por causa da briga que havia. Isso só prosperou no Brasil. Manda ele ficar calado para poder falar, senão não dá. Esta história de parapsicologia, eu comecei com ela. Quando o Paulo Paixão, o irmão Vitrício, etc., querendo combater os espíritas, tentava explicar os chamados fenômenos espíritas através da parapsicologia. Isso é guerra de quadrilha, é guerra de religioso com gente que quer explicar coisa que não tem explicação nenhuma, porque a psicopatologia já tem elementos suficientes para explicar todo mundo que transgride da normalidade, sem precisar de um nome novo para a normalidade. Agora, só um detalhe que eu não entendi. Como é que você explica esse fenômeno que você mesmo citou como exemplo? Do cidadão ser capaz de descrever... Eu estou pegando um exemplo bem concreto. O cidadão está aqui e foi capaz de escrever um troço longíssimo em detalhes comprováveis. Ele teve uma alucinação hipnagógica ou teve uma alucinação hipnopômica, que se foi antes ou depois do sono, e geralmente se acompanha da paralisia do sono. Ele fica totalmente paralisado. Mas o que? Foi coincidência? Coincidência o cacete. O que aconteceu, então, para ele poder descrever? Está dentro da memória. A memória pode ser... Olha aqui, aí nós temos que estudar a memória. Então, o seu questionamento existe memória é que a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Eu estou querendo entender qual é o cerne da questão. Você acha que tudo é uma questão da memória? Há pessoas que são capazes de perceber o que pode acontecer depois. Mas como? Pela chamada memória expectante, isso não é fenômeno coisa nenhuma. Não é um fenômeno paranormal, é um fenômeno normal. É normal. Não é alucinação. Não, pode haver memória expectante. Bom, aí então, a gente vai ser obrigado a ir para o nosso comercial e eu vou perguntar então para o nosso físico aqui qual é a visão que ele tem dessa posição do Bacelar. Daqui a um minuto. Sobre parapsicologia, eu tô ficando maluca, que tá todo mundo querendo falar que o Bacelar fez várias críticas, o pessoal tá agitadíssimo aqui. Eu prometi passar pro professor Embaçaí, que é físico. Agora, antes, senão não vou ter chance de comentar, tem telefonema
Ele é físico, eu disse físico. Telefonou aqui o Jorge Tarus com uma vivência concreta de projeção astral, que ele diz que costuma fazer, na maioria das vezes, consciente, e diz que outro dia ele teve um sonho, no finalzinho desse sonho veio o nome de Samuel Pargan. No sonho ele era um bioquímico. E aí ele ele contatou pessoas que trabalham na área da bioquímica e descobriu que realmente existe uma pessoa, um bioquímico chamado Samuel Pargan, que mora aqui no Rio. É um exemplo de um fenômeno que seria provavelmente paranormal. Uma projeção da consciência. Tá certo? Tem que ser melhor estudado para ver se realmente foi uma experiência fora do corpo. Da alma. Existe a possibilidade de ser patologia também. A parapsicologia não tira a possibilidade da psicopatologia. O doutor está certo que eu diria que 80% dos casos é exatamente o que ele disse, mas existe o fenômeno paranormal verdadeiro, que inclusive colegas seus médicos e psiquiatras no mundo inteiro estudam isso. Deveria se formar melhor. Você deu uma carta, ele já deu o diagnóstico. Mas ele deu uma opinião. Solange, para dar um diagnóstico desse, o camarada tem que fazer uma anamnese, um exame físico, tem que ficar demoradamente conversando, para a gente ver onde é que está. Aí ele já vai para frente, ele já descobriu o que o cara tem. Então é isso, por causa disso a gente vai passar então para o professor Embaçaí, que é parafísico. Diga. Bem, eu que tenho que explicar que eu sou engenheiro também, tenho licenciatura plena de ciências exatas. Comigo tudo é na aparelhagem. O que eu vou dizer, vocês vão encontrar na enciclopédia britânica com os nomes Murray Gell-Mann, partícula atômica e outras coisas mais, para não dizer que eu estou inventando aqui. Desde 1975, o Murray Gell-Mann fez uma série de pesquisas lá na Universidade de Stanford com o acelerador de partículas, e está um artigo publicado no Corriere CERN onde ele demonstra que não existe partícula atômica que não corresponda a um agente estruturador que tem exatamente o mesmo conceito que nós damos de alma. Então, hoje em dia, o materialista que não aceita a alma, ele é um leigo analfabeto em física, não entende patavina do assunto, porque não se pode agregar a nossa energia, que é a cósmica, e que está em expansão, sem que haja um agente externo para atuar sobre ela e criar o corpo. Então, dizer que as teses materialistas são predominantes, hoje em dia, é analfabetismo completo, porque a física não aceita mais nada sem que haja, por dentro disso, uma vida externa ao universo cósmico. Bacelar, então também uma outra coisa para você. Quando você disse que é necessário, com muita propriedade você o disse, que se faça testes de normalidade, eu quero lhe dizer que no laboratório de parapsicologia, o nosso tem 24 anos de existência. E eu, de licenciada como professora de psicologia, tenho 30, e como psicóloga clínica eu tenho 15, tá? Só uma mesma palavrinha. Formado em vários países. Sou formada em vários países, sim. E mais uma outra palavrinha para o senhor. Nós, então, fazemos no nosso laboratório de parapsicologia, qualquer laboratório faz, quando o próprio parapsicólogo é psicólogo, ele faz teste de normalidade. Nós, como psicólogos, temos condições de reconhecermos quando o paciente é esquizofrênico, dos vários tipos, hebefrênico, catatônico, ou paranoico, etc., se é PMD, se é psicótico depressivo, se ele é um oligofrênico, etc., também, ou se ele tem alguma psicopatologia de qualquer gênero. Quando tem, Bacelar, eu mesma já mandei para você vários clientes. Já mandei para Eduardo Mascarenhas. Nós mandamos aquele que está alucinando para o psiquiatra. Ou, quando é apenas uma neurose, nós como psicólogos tratamos e não consideramos fenômenos paranormais. Compreende? Então nós fazemos teste de normalidade e trabalhamos, só um momentinho, com pessoas normais, com os critérios de normalidade que a psicologia tem. Agora, o parapsicólogo que não é psicólogo, não é? O que ele tem que fazer? Ele tem que ter uma assessoria de um psicólogo ou de um psiquiatra. A parapsicologia é uma ciência interdisciplinar. Ou de um neurologista, para então que o neurologista e o psiquiatra ou o psicólogo possam se pronunciar se o indivíduo está com problema de doença ou se ele é um indivíduo normal. Se é um indivíduo normal e se ele tem provas testemunhais não só dele, mas de outras pessoas, agora, dizendo que ele viu o futuro, sair no astral e etc. Como definir o conceito de normalidade? Me dá um exemplo normalidade, o que é então? É mediocridade.